Bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre locução verbal, tá bom? A locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos numa frase. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É quando tem 2 ou mais verbos numa frase. E esses verbos são chamados de verbo auxiliar e verbo principal, tá bom? Se você identificar 2 verbos juntos naquela mesma frase, como eu já expliquei para vocês no exercício, a gente tem uma locução verbal. Desses 2 verbos, um é chamado de auxiliar, o outro é chamado de verbo principal. Vou dar um exemplo. Esse é o exemplo que está na folhinha de vocês. Estou lendo. Então, eu tenho aqui o estou, que é um verbo, né, do verbo estar, e lendo, o verbo ler, os dois conjugados, só que de uma maneira diferente, né? Então, aqui a gente tem o estou, que é o verbo auxiliar, e lendo é o meu verbo principal. Qual é a diferença desses dois? O verbo auxiliar, ele é o verbo que vai estar conjugado em tempo, número e pessoa. Nesse caso aqui, o estou, ele está na primeira pessoa do singular no pretérito, estou. Desculpa, no presente. Então, ó, estou é o verbo auxiliar, ele sempre vai estar conjugado. O outro verbo, vou voltar na frase, lendo, reparem que ele não está conjugado em nenhuma pessoa, ele está em um modo. O modo verbal a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas para vocês conseguirem fazer essa diferença, identificar a diferença do auxiliar para o principal, é só procurar o verbo que está conjugado na frase. Então, ó, o verbo principal ele vai expressar a ideia principal da locução. Estou lendo, o verbo principal é o lendo, que expressa a ideia principal da ação, que é a ação de ler, tá bom? Então, dessa maneira, se vocês encontrarem o verbo que está conjugado, vocês já vão conseguir diferenciar o verbo auxiliar e o verbo principal da locução verbal, tá? Lembrando que verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, fica mais fácil de identificar dessa maneira, tá bom?